boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e de sua família. Glória a Deus, vencemos mais uma semana, estamos vivos para a honra e glória do Senhor e vamos aprender sobre mais uma mulher da Bíblia. Hoje vamos falar sobre a Samaritana, uma mulher que nos dá exemplo do que nós devemos fazer, como nós devemos agir e como nós não devemos agir. Todas essas mulheres têm trazido exemplos para nós maravilhosos. Eu fico sentida às vezes de ver que tantas pessoas têm perdido a oportunidade de aprender. Mas essas aulas estarão gravadas e eu creio que ao longo do tempo outras pessoas poderão aprender mais e mais da palavra de Deus. Amém? Eu estou tentando entrar, eu vejo aqui que muitas pessoas já entraram, mas enquanto você não me cumprimenta, eu não consigo saber quem é, eu só vejo números, ok? Então, sintam-se todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados, amados e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, nós entramos em Tua presença santa e te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para que nós possamos sim aprender mais da Tua palavra, aprender mais da Tua verdade. Senhor, não permita que nós nos desviemos do caminho, não permita que nós sejamos frágeis, fracas ao ponto de não nos concentrarmos naquilo que o Senhor está dizendo. Somos fortes, somos filhos, somos guerreiros. Pai, em nome de Jesus, olha para dentro de nós, sonda os nossos corações, vê o que precisa ser mudado. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós negligenciamos a Tua palavra, o Teu nome, a Tua verdade. Oh, Paizinho querido, derrama sobre nós o azeite fresco, aquele que vem para purificar de todo o mal, de todo o pecado. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que esse estudo venha abrir o nosso entendimento. Seja o nosso convidado de honra, entra na nossa casa, entra na nossa vida, faz morada no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, que o Senhor vá agora tocando a vida de cada mulher, de cada homem que está nos assistindo. Senhor, em nome de Jesus, todos que estão vivendo violência doméstica, abandono, rejeição, abuso sexual, abuso psicológico. Ah, Deus Todo-Poderoso, toca agora, Senhor. Traz o entendimento, traz a cura, traz a restauração, traz o refrigério. Que nenhuma mulher, Pai, eu oro pelas mulheres especificamente agora, que nenhuma mulher, Pai, passe pela humilhação do abandono, da rejeição, da dor, da tristeza, do sofrimento, Pai, em nome de Jesus. Visita agora as mulheres que têm sido pai e mãe, as mulheres que têm sido o esteio da casa, aquelas que têm sustentado o seu lar, muitas vezes cuidando de maridos enfermos, maridos alcoólatras, drogados. Pai, em nome de Jesus, olha por elas. Olha por cada mulher, Pai, pelo seu sofrimento, pela sua luta, pela sua garra e traz a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Olha para cada mulher que tem passado noites em claro, cuidando dos filhos, Pai. Aquelas que não têm comida para colocar na mesa, aquelas que têm visto seus filhos chorando. Pai, olha por essas mulheres agora, Senhor. Alivia, tira ela dessa situação, desse fardo, Pai, em nome de Jesus. Olha para ela, toque, apenas uma palavra Tua, Senhor. Olha para cada mulher que mesmo enferma continua na luta. Olha para cada mulher, Pai, que tenta ajudar outras mulheres. Olha para cada mulher, Pai, que tem pregado a Tua palavra, que tem levado o Teu evangelho, praticado a Tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, que essas mulheres sejam sim restauradas, renovadas, transformadas, ungidas e abençoadas pelo Senhor. Em nome de Jesus,
Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho, curte, comenta, tá? No começo nós fazíamos sorteio, toda live a gente fazia um sorteio. Aí eu percebi que quando nós paramos com o sorteio, as pessoas pararam de comentar, pararam de compartilhar. Quer dizer que precisa ganhar alguma coisinha para ajudar a divulgar o reino de Deus? Que coisa feia! Vai lavar esse coração aí com sabão de lavanderia, da lavanderia celestial. Compartilha, curte, comenta, participa. Amém? Seja bem-vinda, glória a Deus, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela nos dá exemplos do que é uma mulher sofrida, do que é uma mulher judiada, uma mulher que tem sérios problemas emocionais. Vemos aqui uma mulher que nos deixa grandes coisas para nós aprendermos ao que podemos fazer, o que devemos e o que não devemos fazer. Vamos começar um pouquinho pelo histórico dessa mulher. Ela morava numa cidade chamada Sicar, que ficava em Samaria. Essa região pertencia à família de Jacó, propriamente dito da família de José. A samaritana, nós não temos o nome dela. Existem algumas especulações, mas não é algo que nós podemos bater o martelo e dizer assim, o nome dela é esse. Então eu prefiro continuar apenas com a mulher samaritana, porque eu prego o que a Bíblia diz. Eu não gosto de entrar em lendas, eu não gosto de entrar em apócrifos, eu não gosto de entrar em especulações, eu prefiro pregar a Bíblia. Essa mulher, ela morava ali naquele lugar e ela tem um histórico de vida. A Bíblia diz que ela teve 5 maridos. Então eu quero que você, como mulher, como homem, reflita comigo um pouquinho. Mesmo que você não tenha tido um casamento ou um noivado, mas que você só paquerou alguém e hoje você está sozinha. A sensação que nós temos é, mas e se tivesse dado certo com aquela pessoa? Todos nós já passou essa pergunta pela cabeça. E se tivesse dado certo? Ou então você está casada, já casada, casado, e você lembra de alguém que você foi do seu passado e você diz assim, você tem uma discussão com o seu cônjuge e aí você pensa assim, nossa, e se tivesse dado certo com tal pessoa, será que teria sido diferente? Sabemos que isso é um soprinho do inimigo. Mas cabe a nós decidirmos se nós vamos ouvir o que o inimigo fala ou nós vamos seguir o que a palavra de Deus diz, que é, casou, não separa. Nós vemos também pessoas que ficam presas no passado, em sentimentos. Talvez você seja uma pessoa que fica presa no passado, não sei. Mas aqui eu vejo uma mulher que teve 5 maridos. Detalhe, a Bíblia cita que são 5 maridos. Ou seja, então ela teve um relacionamento sério com cada um deles. Só que o que aconteceu para ela ter 5 maridos? Naquele tempo era normal uma mulher ficar viúva. Mas será que o caso dela era de viuvez? Traição? Divórcio? Nós não sabemos, porque a própria Bíblia diz que os samaritanos não seguiam muito bem as regras de Deus e eles não levavam muito a sério aquilo que a palavra de Deus ensinava. Por isso existia uma certa rixa entre os judeus e os samaritanos. Um certo desdém, tipo, para samaritano não tem salvação. E quantas vezes que você já olhou para alguém, ou até mesmo para você, e disse assim, para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais salvação. Ou para alguém e disse assim, para aquela pessoa não tem mais jeito, para aquela pessoa não tem salvação. E aqui nós vamos ver que Jesus vem para nos dizer assim, tem salvação sim. E essa mulher então, ela ali vivendo, e eu fico imaginando que de cada relacionamento vem lembranças, vem emoções, vem sentimentos. De cada relacionamento, até de um amigo, de um vizinho, a gente lembra do vizinho às vezes com saudade. Ou então implicado porque aquele vizinho fazia barulho, incomodava.
mas nós temos lembranças. Agora, imagina essa pessoa, como eram as noites dessa mulher, como eram os dias dessa mulher. Se ela tinha que pegar uma lenha, ela tinha que ir sozinha. Se ela tinha que pegar água no poço, tinha que ir sozinha. Se ela tinha que amassar um pão, não tinha como falar assim, olha, tá difícil aqui porque a quantidade é grande, dá uma força aí, bem. Não, era sozinha. E cada vez que ela sentia esse sentimento aí de solidão, vinha aquela questão, a vergonha, a dor, sentimento de rejeição. A Bíblia não fala como ela teve esses 5 maridos. E eu pesquisei assim, tanto em outros comentários, não fala, tá? Tem alguns comentaristas que citam que ela era uma prostituta, adúltera, mas eu também encontrei comentários onde explica que ela era casada sim, tá? Porque se a Bíblia diz marido, para Jesus dizer marido, é porque ela era casada com 5. E a Bíblia diz que o que ela estava agora não era marido. Tá? Então ela não tinha um relacionamento fixo ainda. E eu vejo que essa mulher, eu fico imaginando essa mulher à noite, tentando dormir, e os sentimentos de dor, de rejeição, de insegurança, atingindo o coração dela, tocando de uma maneira que ela perdia o sono, ela virava na cama, ela se sentia que precisava de alguém. Só que ela tinha um vazio tão grande dentro da vida dela, dentro do coração dela, que ela achava que esse alguém era um homem, que poderia suprir as necessidades dela. Um homem que estaria ao lado dela para que ela se sentisse segura. Um homem que viesse para dizer, eu estou aqui. O que você precisar de mim, eu estou aqui. Mesmo ela conhecendo Deus, mesmo ela conhecendo a verdade, mesmo ela sendo uma pessoa que nós vamos dizer uma pessoa temente a Deus, ainda assim ela esperava nos homens aquilo que preenchesse seu coração. Um dia ela acordou de manhã e já não tinha mais água. Naquele tempo não havia geladeira, bebedouro, torneiras, água encanada, não existia isso tudo, certo? E nós vemos aqui que essa mulher, então, ela pega o seu cântaro, a sua vasilha, cântaro, e sai e vai até o poço de Jacó. Por que poço de Jacó? Por que fonte de Jacó? Porque essa fonte, esse poço, foi cavado por Jacó. Ele deu de beber aos seus animais, aos seus homens, e também bebeu desse poço. Era uma herança que eles tinham ali. A Bíblia diz que ela vai, cata o seu cântaro e leva até o poço. Ela estava próxima ali e ela vê um tanto de homens que chegam ali perto do poço. Um deles se senta e os outros saem dizendo que vão comprar comida. E nós vemos que ela, mesmo assim, ela continua, ela não se acanha, percebe que eles eram judeus. Existe aquela rivalidade, você sabe disso. E ela vai até aquele lugar com o seu cântaro para retirar a água. Aquele homem então diz para ela assim, me dá um copo d'água. E ela fica indignada, ela olha e fala assim, mas como que você, sendo judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Como que você pode falar comigo? Olha que apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a luta que ela passava, ela ainda tinha uma raiz de preconceito. Ali você está vendo que ela tinha uma raiz de preconceito. Essa mulher, então, ela dá aquele toque tipo, sou mulher primeiro. Não era comum um homem puxar assunto com uma mulher. Segundo, existia aquela rivalidade. E nós vemos que essa mulher, então, ela responde para ele, como assim? Você vai falar comigo pedindo água? E Jesus responde em João, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse, se tu conheces o dom de Deus, e quem te diz isso, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele
te daria água viva. Ou seja, se você soubesse com quem você está falando, você daria água, porque você vai receber água viva. E a mulher respondeu: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? Olha aqui, é óbvio que o que Jesus estava falando ali não tinha nexo para ela. Ela olhou a realidade: o senhor não tem um copo para colocar água, o senhor não tem como se servir e ainda disse que vai me dar água viva? Olha só, ela carregava um vazio tão grande no seu coração, mas um vazio tão grande no seu coração, que ela ficou tentando preencher todo esse tempo, e Jesus estava ali oferecendo para entregar para ela água viva, que você não teria mais sede. Que palavra! Que palavra! Mas o próprio preconceito dela poderia ter colocado tudo a perder. Jesus está ali se mostrando para ela. Ela ainda não entendeu quem ele é só mais um homem, ela ainda não sabe seu nome, ela ainda não sabe a sua missão, ela não sabe por que ele está ali, ela só sabe que ele é um judeu. E eu quero que você pense um pouquinho que pelo preconceito que ela mostrou, ela poderia ter perdido a bênção. Será que muitas vezes você, eu, já não perdemos muitas vezes bênçãos por causa do preconceito? Eu falo por mim que quando fui pela primeira vez numa igreja evangélica, eu tinha preconceito. E eu demorei anos, mesmo quando eu passava na frente das igrejas, eu tinha vontade de entrar, mas eu não posso ir, porque os meus costumes, porque a minha tradição, a minha família, minha sogra, minha mãe, vão contra isso. Eu não quero desagradar a minha família, porque eu nasci assim, vou morrer assim, eu quero permanecer assim nessa denominação. Eu era católica. Então aí eu fico assim, poxa, isso era preconceito. Era um preconceito. E quantas oportunidades eu tive e eu não fui por preconceito. Por preconceito eu poderia ter perdido a minha vida toda sem poder fazer o trabalho que eu faço hoje. Aquela mulher, por preconceito, poderia ter perdido a água viva. Aquela mulher nos deixou exemplo. Você tem tido preconceito com relação às coisas de Deus? Você tem tido preconceito porque as pessoas são diferentes de você? Têm outra cor, outra crença? Porque as pessoas têm outro sexo ou porque têm escolhas diferentes de relacionamentos? Você tem tido preconceito com relação a isso? Não perca a bênção de Deus por causa do seu preconceito. Preconceito é um conceito antes de você ter certeza. Não tenha isso. Eu te peço em nome de Jesus. Nós, filhos de Deus, eu quero que você preste bem atenção, filhos de Deus, nós odiamos o pecado. Mesmo sendo nós pecadores, nós dizemos bem claro, nós não queremos o pecado. Por quê? Porque é uma luta constante entre fazer o certo e acabar fazendo errado. Ninguém é perfeito. Mas a Bíblia diz que Deus, ele odeia o pecado, então eu também tenho que me afastar dele. Mas a Bíblia também diz que Deus ama o pecador. Eu vejo tantas pessoas falando mal disso, falando mal daquilo, e ai, mas essa pessoa agora quer o casamento homossexual, quer implantar cor, raça. Não, para tudo. Para. Sem preconceito. Para agora, sem preconceito. O momento em que você disser, mas você viu aquele ali, isso é preconceito. Se você olhar para alguém e dizer, mas quem essa pessoa pensa que é? É preconceito. Se você não quiser se aproximar, é preconceito, tá? Eu particularmente tenho amigos de todas as denominações. Eu tenho uma pessoa que tem conversado muito comigo, não é evangélica, não é católica, é daquelas religiões afro. E a gente tem conversado muito, ela me pergunta sobre Deus, eu respondo, e tem sido um diálogo legal. Eu tenho preconceito porque ela é assim, eu tenho medo dela, eu tenho aversão, não.
Nós estamos conversando, ela me encontrou no Face, ela pergunta o que ela tem dúvida, ela tem assistido as minhas lives, se você tiver aí, um beijo para você. O que eu penso? Se um dia Deus falar para ela assim, ó, agora eu vou te dar água viva, ela vai correr tomar. Eu não posso desistir dela. Eu não posso dizer assim, ó, porque você faz sacrifício de animal, eu não quero mais saber de você porque eu sou vegana, vegetariana. Não. Quer que eu diga para você? Eu amo essa pessoa. Eu não concordo com o que ela faz, mas eu tenho que separar as coisas. Enquanto houver preconceito, nós não vamos atingir o coração de Deus. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Quando eu vejo essa mulher, ela vai de encontro e ela fala assim, mas você não tem nem água. Você não tem copo. Como que você vai querer me dar alguma coisa? No versículo 12 diz assim, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e os seus filhos e o seu gado? Ou seja, Jacó nos deu tudo isso e você acha que você nem copo tem e quer dar água para mim? Essa é uma coisa que eu quero que você guarde para sempre no seu coração. O Senhor não pede algo para mim, não pede algo para você porque Ele precisa. Pastora, mas eu faço, eu sirvo no ministério, eu faço bem. Tudo bem, Jesus não precisa que você faça nada. Ele te convida. Vem, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. O Senhor te convida. Assim como Jesus falou, dá-me água. Ele não precisava daquela água. Ele estava cansado, sim, com sede, sim. Mas ele parou naquele lugar por aquela mulher. Ali existia um curso, um caminho. Entre a Judeia e a Galileia, se fosse em linha reta, chegava mais rápido. Mas para você ter uma ideia que os judeus, eles davam a volta para não passar em Samaria. Olha o nível desse relacionamento. E Jesus diz assim, não, eu vou nesse caminho mais rápido, eu quero sim passar por lá, tem uma mulher que merece e ela tem potencial. Jesus não precisa de nada. Quando Ele nos pede algo, sabe por que é? Sabe por que Ele permite que nós trabalhemos no ministério? Você sabe por que Ele permite que nós vamos lá e preguemos a palavra? Você já parou para pensar que quando uma pessoa está endemoniada, a gente fica lá e ora e jejua e busca pela vida daquela pessoa, e a gente vai e pergunta e liga, a pessoa liga, e aí a gente pergunta assim, e não sai o demônio uma vez só, porque não tem um só, tem um monte, e porque a pessoa também tem que deixar as velhas práticas. Jesus não precisava da gente. Ele não precisava da gente. Ele não precisa. Deu um ponto de interrogação aí? Com apenas uma palavra aquela pessoa seria liberta? Com apenas uma palavra aquela pessoa seria curada? Com apenas uma palavra e a pessoa voltaria à visão, voltaria a andar? Por que Ele nos permite trabalharmos na obra dele? Porque quando nós fazemos para Ele, quando nós entregamos para Ele a nossa vida, o nosso coração, as nossas finanças, quando nós fazemos para Ele, Ele tem algo muito maior reservado na caixinha de presentes que Ele guarda. Ele tem bênçãos sem medidas, Ele tem amor sem limite, Ele tem zelo, Ele tem cuidado, Ele tem respeito por nós. Ele não precisa de nós, nós é que precisamos dele. Então eu até anotei aqui, Deus nunca nos pede algo porque precisa do ser humano. Ele pede porque tem algo maior para nos oferecer. Eu fiz até um lembretinho aqui para passar para vocês. Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. E pode ter certeza que o que ele tem é maior do que o que você tem pedido. Isso é tremendo, né? No versículo 13 diz assim, que Jesus responde, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qualquer que pegar água ali daquela fonte de Jacó vai tomar, acabar e vai ter sede de novo.
E ele completa no versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ela, logicamente, que não estava entendendo nada. Ele estava ali apontando os benefícios do que ele tinha para oferecer. E ela, obviamente que não estava entendendo. São linguagens, é como se fosse uma parábola para ela ali, mas nós vemos no versículo 15: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui para tirá-la. A verdade é que todos os dias ela tem um vazio, ela era seca por dentro. Todos os dias ela tem a sede de ser amada, sede de ser respeitada, sede de ser reconhecida, vista. Ela precisava de uma água que ela nunca mais teria sede, mas ela estava pensando na água propriamente dita. E o Senhor diz assim: mas é lógico, se o Senhor vai me dar uma água que eu nunca mais vou ter sede, eu quero. Assim eu não preciso mais vir tirar, afinal eu não tenho quem venha me ajudar. Mas no versículo 16 diz que Jesus fala assim: vai, chama o seu marido e vem para cá. Ou seja, vai, chama o seu marido e vem aqui, que eu vou te dar essa água. Jesus, ele acaba de confrontar o passado dessa mulher. Eu quero contar para você que não existe ferida que vai ser curada enquanto houver pus. Se você fizer um arranhão na sua pele, um arranhão, um simples arranhão, aquilo junta líquido que pode se tornar pus. E se você deixar ali dentro, demora muito mais. Por isso é preciso, às vezes, arrancar a casca, fazer curativo, passar remédio. Precisa de tudo isso simplesmente pelo fato de que as pessoas precisam dessa cura, mas muitas vezes não entendem. Dói arrancar a casca de uma ferida. Dói passar remédio. Tem remédio que queima, tem remédio que arde. Dói ficar com curativo, dói colocar micropore ali, esparadrapo, dói. Mas se não for assim, não cicatriza. E ali Jesus está dizendo: vai, pega o seu marido. O que ele fez ali? Ele pegou a ferida e só deu aquela apertadinha para ver se tinha pus. E ela responde: não tenho marido. A hora que ela fala não tenho marido, sabe o que ela está dizendo? Olha só, existia uma ferida, Jesus dá aquela apertadinha para ver se tem pus ou não. A hora que ela fala não tenho marido, é a hora que ele aperta e tira o pus. Ela põe para fora: eu não tenho marido. E Jesus não para por aí não. E ele fala assim: falou muito bem, não tem marido. Tivesse 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Dá-se a entender aqui que ela vivia com alguém amaziada, ou ela era amante de alguém. Não fica pendente, eu não vou julgar nesse sentido, ok? Ou ela estava namorando ainda, e ela já chamava de marido, mas não era. Então, vamos deixar isso num ponto de interrogação e em algo que nós vamos estudar em outro momento. Agora eu quero falar com você da atitude que Jesus teve para com ela e a atitude que ela teve. Porque tudo que tinha, se era marido, se não tinha marido, é passado aqui. Olha só, Jesus, ele começa a dizer assim: reconheça o seu passado. Quantas vezes que eu e você não paramos a nossa vida presas no passado? Quantas vezes que eu e você não sofremos, choramos por coisas que ficaram pendentes no passado? Se ela estivesse bem resolvida, ela não estaria arrumando o 6º marido. Se você disse bem, você não tem marido. Ela não precisava justificar os seus erros. Assim como você não precisa justificar seus erros. Eu não tenho marido porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu pensei isso, porque eu pensei aquilo. Não precisa, ela não precisa. Assim como você não precisa justificar seus erros. Erros e pecados têm que ser
confessados, perdoados e ter a mudança de atitude no nosso coração. Ali ela disse, eu não tenho marido. Ali ela confessou. Ali ela confessa. Quando nós tiramos para fora aquilo que nos prende, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos faz recuar na vida, nós estamos colocando para fora o lixo, tirando o pus da ferida. Nós precisamos tomar esse cuidado. Nós precisamos crer que o Senhor vai nos curar, que Ele vai nos abençoar, que Ele vai nos transformar. Essa crença tem que estar firme no nosso coração. Aquela mulher, então, ela responde assim, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. E aí ela faz uma pergunta para ele. Nossos pais adoravam neste monte. E vós, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar certo de adorar. Porque essa era uma picuinha que existia ali. Os judeus diziam que era em Jerusalém que tinha que adorar a Deus. Os pais dela ali, da descendência de José, diziam o quê? Que era naquele monte que existia em Samaria que se adorava a Deus. Olha que coisa linda que Jesus responde. A hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura verdadeiros adoradores. A mulher disse, eu sei que o Messias vem, o que é chamado Cristo, e quando ele vier, ele vai nos ensinar tudo isso. Ela estava conversando com o Messias, conversando com o Cristo, aguardando a vinda de Cristo. Isso prova que ela tinha fé. Mesmo diante da vida que ela levava, ela tinha fé. E ela estava aguardando a chegada de Cristo para responder as perguntas. E ele responde, eu sou eu mesmo que falo com você. Para pensar. Ela ouvia assim, tipo, eu estou esperando o Messias que vai me explicar tantas coisas. Eu estou aqui diante de um profeta, eu já reconheço que ele é um profeta. Mas, como profeta, eu queria saber onde eu devo adorar a Deus. E ele fala que não, que tem que ser em espírito. Que a gente adora em qualquer lugar. Que não precisa ter monte, que não precisa ter Jerusalém. Ele nos ensina que nós seres humanos, podemos entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e orar. Nós podemos orar o dia todo. Nós temos a liberdade de andar pela rua orando, conversando com Deus. Nós temos essa liberdade porque a graça nos deu essa liberdade. Nós é que muitas vezes não aproveitamos essa liberdade. Você tem agradecido a Deus? Você tem falado com Ele o dia todo? Ou você tem andado ocupado demais para lembrar do Senhor? Adorar ao Senhor. Como tem sido sua vida? E Jesus fala, eu falo contigo. Sabe o que acontece? Nesse momento, os discípulos chegam. Eles tinham realmente ido comprar comida. Eles chegam e eles ficam parados assim, não falam nada, admirados, vendo que Jesus conversava com uma samaritana. A Bíblia diz que eles não perguntaram nada. Porque falavam, porque não falavam. Só que quando Jesus disse, sou eu que estou aqui falando com você, sabe o que essa mulher faz? Ela pega o cântaro que ela estava ali para pegar água. A Bíblia diz assim, deixou o seu cântaro e foi à cidade e contou aos homens da cidade. E ela disse assim, vim ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito na minha vida. Ela disse assim, tem um homem lá falando e o que ele falou é tudo que eu vivi, é a minha história de vida, vim ver. Será que ele não é o Cristo? E saíram, pois, da cidade e todos foram ter com ele. Olha essa mulher, sofrida, desprezada, mal casada, sozinha. E essa mulher, quando ele fala que ele é o Cristo, ela não pensa duas vezes. Aquela água que ela queria, ela já não quer mais.
aquela água que ele falou que daria. Ela não questiona mais. Ela crê. Ali ela confessou e ela creu. E aqui eu vejo a minha primeira missionária se levantando. Eu aprendo que ela não nasceu prostituta. Que criança nasce prostituta? Mesmo que ela tenha feito coisas erradas. O bebê pode nascer, a Bíblia diz que a criança nasce em pecado, pecado que vem da geração em geração. Pecado me concebeu minha mãe. É isso? A gente vê que essa mulher, ela poderia até ter os pecados, mas ela não nasceu com eles. Além desse, ela era uma mulher que teve uma história. Por que ela chegou nisso? Como ela chegou nesse momento da vida dela com um histórico tão sofrido? E você já pensou? O que te leva a ser hoje como você é? Talvez você esteja passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade, por um sentimento de derrota, mas o que levou você a chegar nisso? É preciso refletir. Eu não sou casada. Ela assumiu, eu não sou casada. Talvez você precise assumir, olha, eu errei lá atrás, mas eu não tenho mais o que fazer, mas Deus tem. Deus pode fazer. Ela mostra aqui a fragilidade humana. As atitudes que ela tem mostram a fragilidade humana. Nós estamos dioturnamente em busca de sermos preenchidos por alguma coisa. Como faz falta na vida da gente a presença de Deus. Como faz falta o amor de Deus. Você pode buscar em homens, você pode buscar em bens, você pode buscar onde você quiser. Só Deus preenche essa lacuna que nós temos no nosso coração. E aquela mulher, ela mostra toda a fragilidade humana que precisa ser preenchida. Ela nos mostra isso. A terceira coisa, que é muito interessante, ela pode ter sofrido no primeiro casamento, mas ela teve o segundo, terceiro, quarto e quinto. Ela não desistiu, ela queria preencher aquele ponto, ela ainda não tinha entendido que seria Deus, mas ela não desiste. Era difícil buscar água, mas ela não desiste. Era errado conversar com o homem, mas ela não desiste. Nós precisamos ser assim como ela, persistirmos naquilo que a gente quer. Está difícil, está sofrido, não desista, continua batalhando, continua buscando. Deus vai preencher esse buraco que está aí dentro do seu coração. E eu vejo que, para fechar aqui, ela saiu correndo. Que atitude que você tem quando você entende o quanto você é amada? Ela aqui nos deixa claro, saiu correndo e foi anunciar a palavra de Deus. Eu lembro quando eu me converti, que eu acho que assim, eu me tornei a pessoa mais chata do mundo. Eu achava que assim, se aquilo era tão bom para mim, eu não poderia guardar só para mim. Eu tinha que dividir com todo mundo. Eu falava de Jesus 24 horas por dia, porque se eu não falasse acordada, eu sonhava com aquilo. Eu lembro meu marido que assim, ele dormia, ele continuava orando, gente. Eu escutava a oração dele. Aí eu acordava e falava assim, amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Eu escutava o que ele estava falando. Então são coisas que a gente vive e se chama amor. O primeiro amor. Aquela mulher com o primeiro amor que ela teve, ela foi anunciar às pessoas dizendo, olha, é o Cristo, é um profeta, ele sabe tudo da minha vida. Você tem sido essa pessoa que ainda vive o primeiro amor e tem falado do amor de Deus para as pessoas? Tem evangelizado? Eu quero contar para vocês que cada dia mais eu vejo mulheres esfriando, homens também. Hoje eu posso fazer uma pregação, um estudo, poucas pessoas compartilham. Há 10 anos atrás, se eu postasse uma coisa assim, tipo, amém, as pessoas já estavam compartilhando. As mesmas pessoas deixaram de fazer, está tudo tão mastigado.
tá tudo tão fácil, tem tudo na mão. E as pessoas vão fazendo o quê? O próprio estudo. Nós começamos com várias mulheres. No primeiro dia nós atingimos mais de 50 mulheres acompanhando. Gradativamente foi caindo. Hoje eu tenho muitas mulheres, mas muitas mesmo que têm acompanhado, mas não são as mesmas, porque as mesmas que começaram desistiram no meio do caminho. Eu falo das mesmas porque são pessoas conhecidas, são pessoas amigas, são pessoas que fazem parte da família. O que eu quero que você entenda? Hoje está tudo tão mastigado. Hoje você sabe que a internet banalizou tudo. Se eu não posso assistir agora, a hora que der eu faço. A hora que der eu ouço. E sabe o que está acontecendo? Não ouve. Começou exatamente assim. Pastora, à noite eu não consegui ouvir, mas eu vou ouvir de manhã. Aí de manhã a pessoa ouvia e colocava lá, amém, glória a Deus. Eu sabia que a pessoa tinha ouvido. Só que isso foi esfriando, 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 e as mesmas pessoas... E eu não estou falando que esfriou de um dia para o outro. Foi muito gradativo. Nós já passamos de 30 mulheres da Bíblia. Estamos praticamente na reta final. E eu vejo aqui que o que acontece? O primeiro amor é esquecido. No primeiro dia, uau, eu estou aprendendo isso. No segundo dia, que legal, eu estou aprendendo isso. Que bom, Jesus me ama. Nossa, Jesus é bom mesmo, né? Poxa, se Ele me ama tanto assim, eu não preciso me esforçar tanto. Mas eu vou continuar mais um pouquinho. Ah, mas Jesus me ama mesmo. Ele nunca vai desistir de mim. A Bíblia diz que Ele não desiste de mim. E aos poucos, as pessoas estão desistindo dele. A mulher samaritana mostra o primeiro amor. Que nós devemos sair correndo e falar da palavra de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. E se algo é bom para a gente, nós não podemos reter. Como que eu vou parar? Ah, não está mais aquelas pessoas que eu amava, que estava acompanhando. Então eu vou parar. Como que eu posso parar os estudos? Se eu não faço isso pelas pessoas, eu faço para Deus. Como que eu posso parar? Como? Eu amo a Deus e eu tenho alegria em falar do amor de Deus. Fechando aqui, há esperança para o perdido. Todos nós, independente da sua crença, independente da sua posição social, do seu grau de estudo, da sua condição financeira, do seu relacionamento, da sua estabilidade emocional, independente, todos nós pecamos, todos nós. E todos nós somos alcançados, o Senhor espera o nosso arrependimento. Se eu dissesse para você assim, um homem atacou uma mulher, estuprou-a, não foi nenhum abuso, foi um estupro, estuprou-a e matou-a. Esse homem não tem salvação, porque a nossa ira, a nossa raiva, a gente quer tomar a frente das coisas. Mas é verdade que ele não tem salvação? Será que é verdade? Ou nós, seres humanos, que achamos que podemos determinar as coisas, o tal preconceito? A Bíblia diz que tem salvação para ele, sim. Então, os nossos erros, nossos delitos e os nossos pecados têm salvação, têm perdão. Aquela mulher, ela se sentiu tão amada quando Jesus falou que ele poderia entregar para ela a água viva. Ei, sabe o que ela sentiu ali? Não foi, foram poucas palavras que ela disse assim, ele não me conhece, eu olho para ele e eu vejo uma pessoa diferente, parece que até meio iluminada. Ela sabe da minha vida, esse homem sabe da minha vida. E ele ainda quer me oferecer algo. Eu disse que eu não daria água para ele, achei estranho, mas ele está me oferecendo algo que vai preencher esse vazio. Então eu sou amada. Então eu sou amada. Todos os dias ela buscava água.
Mas naquele dia, a sua sede foi saciada. A sede do amor, do respeito, da esperança. Eu não sei qual é o perdido que está na sua vida. De repente, o perdido é o seu marido, o perdido é o seu filho, o perdido é a sua faculdade, o perdido é algum amigo. Talvez o perdido seja você mesmo, ou o perdido sejam os seus sentimentos, a sua saúde, eu não sei. Mas a Bíblia diz que há esperança para o perdido. Se há esperança para o perdido, nós somos escolhidos e abençoados. Como que eu vou saber se uma pessoa tem salvação ou não? Afinal de contas, a gente conhece os frutos pela árvore, não é assim? A gente olha para a árvore, se o fruto que ela estiver dando é bom, então a árvore é boa. Se o fruto que ela estiver dando é ruim, então aquela árvore não presta, tem que ser cortada. Por onde começa uma árvore? Pela raiz. Então eu quero que você pense uma coisa. Antes de julgar alguém, tudo começa pela raiz. A árvore pode ser bonita, estar dando frutos ruins. E você vai dizer, não tem lógica. A árvore pode ser bonita, uma árvore pode ser feia, está dando frutos bonitos, mas tudo está na raiz. Qual é a raiz que levou a pessoa a agir daquele jeito? Qual foi a raiz da vida do bêbado? Qual foi a raiz da vida do drogado? Qual foi a raiz da vida da prostituta? Qual foi a raiz da vida da adúltera? Qual foi a raiz da pessoa que procrastina tudo na vida? Qual foi a raiz? Não adianta olhar só para os frutos, olha para a raiz. Da onde você veio? Está mais do que na hora de nós olharmos para o nosso passado e analisarmos da onde nós viemos. Quando eu fiz essa reflexão na minha vida, foi quando eu tive minha vida transformada. Eu lembro como se fosse hoje o dia que um versículo disse assim, o pastor disse, né, na ministração, que a nossa luta não era contra a carne, não era contra as pessoas, mas sim contra principados e potestades. E eu lembro como se fosse hoje que eu chorava de soluçar num lugar que não tinha nada a ver, nada a ver. Tá, eu estava num culto, ninguém estava chorando, mas eu chorava de soluçar. E acho que todo mundo pensou assim, nossa, tá manifestando essa daí, tá doidona. Tomou chazinho de cogumelo, sei lá. Só que não era isso. Quando ele disse assim, que a minha luta não era contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, a palavra se revelou. E eu entendi, porque eu tinha sim um problema muito sério, familiar com meu pai, que ele era alcoólatra, ele era agressivo. Ao mesmo tempo que eu amava extremamente, ele foi uma pessoa que representou muito na minha vida como uma pessoa boa, porque ele me deu exemplos maravilhosos. Ele me deu exemplos para ser quem eu sou hoje. Então existia um conflito dentro de mim, porque como que uma pessoa que me dá o exemplo para ser quem eu sou hoje é a mesma pessoa que me bate? Existia esse conflito. O dia que eu entendi que a minha luta não era contra ele, mas contra o mal que trabalhava na vida dele para que ele fizesse aquilo contra mim, eu entendi a minha raiz. Eu entendi a minha raiz, da onde eu estava vindo. Por que eu era agressiva? Por quê? Vou tentar explicar para você entender. Eu era uma pessoa agressiva quando eu me converti. Eu era uma pessoa muito briguenta, eu brigava muito fácil, eu falava com estupidez, mas eu não tinha entendido ainda. Por quê? O meu pai era o tipo de pessoa que tirava a camisa do corpo dele para dar para uma pessoa. Se ele encontrasse uma pessoa, um morador de rua, um alcoólatra, para ele levar para casa e deixar a pessoa tomar um banho, arrumava comida, deixava dormir em casa. É assim, eu fui criada desse jeito.
O meu pai não pensava duas vezes para tirar o que ele tinha do bolso e pagar comida para uma pessoa. Então, tudo isso de bom eu aprendi com ele. Uma pessoa muito boa. Então, se ele era o meu exemplo e essas coisas boas eu queria para mim, a agressividade também veio dele. Então, inconsciente eu repeti, eu copiava dele. No dia que eu entendi que aquela agressividade que ele tinha não era dele, mas o inimigo trabalhando na vida dele, eu não quis mais o inimigo na minha vida e fui curada dessa agressividade. Olha a profundidade disso. Quando eu descobri qual era a minha raiz, eu pude dizer, eu não quero essa raiz na minha vida. Eu não quero isso. Aquela mulher, quando ela reconheceu que ela não tinha marido e ela aceitou o toque de Jesus, a alegria foi tão grande que ela saiu profetizando para todos. E eu, quando eu chorei aquele dia, eu não estava chorando por tristeza, por nada, mas de alegria para entender o que havia acontecido na minha vida. E você? Como você tem reagido diante das escolhas que você tem feito? Você acha que na sua vida existe alguma raiz que veio do seu passado? É preciso entender, confessar e crer que o Senhor pode mudar. Eu creio que Ele está trabalhando na sua vida hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa agora essa vida, essa pessoa que me ouve, essa pessoa que está aqui, Pai, buscando aprender mais da Tua Palavra. Ah, Paizinho querido, enche-nos, Pai, enche cada uma dessas mulheres, homens que estão me assistindo agora, enche com a Tua cura, com a Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, que não haja falta de nada, Pai. Desperta, assim como eu orei no começo desse culto, Pai, desse estudo. Desperta para que haja mudança, para que haja transformação. Desperta, Pai, para que a raiz seja descoberta. Desperta, Pai, para que ela entenda quem ela é. Que ela aceite que sim, é pecadora e precisa da misericórdia do Senhor todos os dias. Que ela entenda, Pai, que ninguém é perfeito e assim como nós erramos, nós não podemos julgar o erro dos outros. Nós temos que orar pelas pessoas, amar as pessoas, porque assim como nós trazemos raiz na nossa vida, Paizinho, temos que entender que outras pessoas também agem dessa maneira, de maneira errada, de maneira inconveniente, de maneira diferente do nosso jeito de ser, porque elas também vieram de algum lugar de dor e sofrimento. Pai, em nome de Jesus, revela-te, Pai. Instrua-nos em cada atitude que temos que tomar. Toca na vida do seu filho e da sua filha agora. Renova a esperança, renova os sonhos. Traz de volta o primeiro amor, para que ela seja tocada e renovada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. A samaritana nos dá um exemplo da primeira missionária, a primeira mulher que sai falando de Jesus. Ela é marcada na Bíblia e nunca esquecida, mesmo não tendo nome. E eu quero perguntar para você: você quer ser uma missionária? Fale do amor de Jesus. Fale do cuidado dele. Compartilhe essa live, compartilhe os cultos, compartilhe o amor de Deus. Caso você não saiba, talvez você vai dizer para mim assim, mas eu não sei o que falar. Eu estou falando por você. Compartilha. Compartilha. Divide informações. Ame todas as pessoas, sendo elas erradas ou certas. Amar não significa conviver. Não é porque eu amo o drogado que eu vou sentar lá no ponto de tráfico e ficar com ele. Não é porque eu amo a prostituta que eu vou lá sentar na cadeirinha na frente da casa de prostituição para bater papo. Não é porque eu amo o alcoólatra que eu vou sentar no bar e ficar ali com ele. E vou falar assim, estou aqui tomando um refrigerante. Principalmente se eu tiver um histórico nessa área. Mas o meu amor pode ser orar, interceder, batalhar espiritualmente pela vida dele. Eu creio que todos têm.
todos têm uma oportunidade, uma chance de viver a novidade de vida. A samaritana teve. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe seus dias. Estamos amanhã com a nossa aula de pintura às 14 horas, mas você pode assistir a hora que você quiser, é só entrar no canal do YouTube e procurar a playlist Fazendo Arte e ali tem todas as aulas, ok? Domingo nós temos culto, não perca, de forma alguma estamos falando sobre os milagres de Jesus. E eu espero vocês, ok? Um beijo grande no coração de cada um. Até a próxima!